Muito bem. Para encerrar essa parte mais introdutória, eu quero falar com vocês um pouco sobre a organização do Poder Judiciário, tá? Isso é algo realmente muito, muito importante para nós. Basicamente, nós sabemos, existe o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. O Poder Executivo, ele tem como função típica executar as políticas públicas, fazer as obras, cuidar dos serviços. O Legislativo tem como função típica fazer as leis e fiscalizar o Poder Executivo. Ou seja, o Legislativo cria normas, cria regras, e essas regras valem, obviamente, para todos nós. E também fiscaliza as contas do Poder Executivo, para verificar se os gastos foram feitos de forma correta. Já o Poder Judiciário é aquele que vai interpretar essas normas, é aquele que vai julgar se está correto ou se não está correto. Então é importante que a gente compreenda que, na verdade, o Poder Judiciário, ele é um dos poderes da República, não existe poder mais ou menos importante, todos eles gozam de importância, de harmonia, de independência, mas é importante que a gente compreenda que esse Poder Judiciário ele está organizado de uma certa forma. Veja, não há no Brasil Poder Judiciário municipal, como existe em alguns países, como por exemplo em alguns estados norte-americanos. No Brasil, o Poder Judiciário ele é normalmente um poder estadual ou federal, ok? Muito bem. Existe no Poder Judiciário tipos de justiças especializadas para poder dar um melhor tratamento, para que seja julgado com mais eficiência, com mais eficácia as causas que são levadas ao Poder Judiciário. A primeira forma é a justiça comum. A justiça comum é aquela justiça normalmente mais próxima da gente. São os juizados especiais cíveis, são as varas de família, as varas cíveis, normalmente os juízos criminais, as varas criminais, né, onde a maioria dos crimes são julgados. Tá? Essas varas compõem os fóruns, né? Provavelmente na sua cidade deve ter um fórum, porque aí é uma comarca. Essa comarca tem, por exemplo, algumas varas, vai ter umas 2 ou 3 varas cíveis, 2 varas criminais, um juizado. Tá? Cada uma dessas varas ou desses juizados vai julgar um tipo de norma diferente. Né? Vai fazer com que a gente tenha um assunto diferente, dizendo melhor, um assunto diferente sendo julgado. Ok? Então é importante que a gente compreenda isso. Então eu tenho os fóruns regionais. Quando o juiz de primeiro grau prolata uma sentença, ele dá uma sentença, caso a parte queira recorrer, ela vai recorrer para um tribunal de justiça, que são os tribunais de justiça dos estados. Então, a justiça comum, na primeira instância, você tem os juízes monocráticos, né? Os juízes que julgam as causas, cada um no seu assunto. Pode ser uma vara civil, uma vara criminal, pode ser uma vara ligado aos estatutos protetivos, né, de proteção à criança, ao adolescente, ao idoso, pode ser uma vara empresarial, ok? Do outro lado, quando há um recurso, vai para um tribunal de justiça. O Tribunal de Justiça dos Estados, eles estão organizados em câmaras. Cada câmara tem 5 magistrados. Esses magistrados de segundo grau são chamados de desembargadores. Quando, na primeira instância, um juiz julga, ele julga sozinho. Caso você não se conforme com aquela decisão, você faz um recurso e aí vai para essa Câmara. Essa Câmara, composta por 5, nós vamos ter um sorteio e 3 desembargadores vão julgar. Ok? Então, quando a gente fala em primeira instância, a gente está falando, na verdade, desse juiz, que normalmente é muito mais próximo da gente. Os desembargadores estão nos tribunais de justiça. Ok? Do outro lado, nós temos a Justiça Federal. A Justiça Federal nada mais é do que o ramo específico da Justiça que cuida das questões onde a União, o governo federal, é parte, ou seja, autor ou réu. É importante que a gente compreenda que, na verdade, essa Justiça Federal ela vai também estar organizada da mesma forma. Eu tenho juízes monocráticos, tá? Nas varas federais, nas cidades, e aí eu tenho um tribunal regional federal, que pode ser de um único estado ou pode
colocar 2, 3 estados juntos, ok? E aí eu vou ter as câmaras com desembargadores para julgar os recursos. Além da justiça comum, além da justiça federal, nós temos também a justiça do trabalho. A justiça do trabalho, na verdade, ela julga as causas ligadas ao contrato de trabalho, ou seja, aquelas causas em que você tem um contrato de trabalho ali. Então vai verificar a questão de salário, horas extras, essa coisa assim. Do mesmo jeito, nós temos as varas do trabalho, onde o juiz julga, caso haja um recurso, vai para um tribunal regional do trabalho. Esse Tribunal Regional do Trabalho tem suas câmaras, de novo, 5 desembargadores, sorteia 3 e você vai ter o seu recurso julgado. Nós temos também a Justiça Militar, que também existe para julgar, obviamente, os crimes cometidos por militares. Tá? Bom, além disso, nós temos o Superior Tribunal de Justiça, que recebe os possíveis recursos dos tribunais estaduais e dos tribunais regionais federais. Ok? Então, o STJ, ele é como se fosse uma instância em Brasília que visa fazer com que haja uma unificação dessa jurisprudência, para que todos os tribunais decidam de forma parecida. Tá? Então é importante entender isso. O STJ, que fica em Brasília, ele funciona como um unificador dessa jurisprudência entre os diferentes tribunais, para que no país inteiro a gente tenha uma decisão que seja pelo menos parecida. Temos o Tribunal Superior do Trabalho, que vai julgar as causas da Justiça do Trabalho. Okay? Também é importante notar que existe o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tem como principal função defender a Constituição, ou seja, é ele que julga as causas ligadas a questões que violam, por exemplo, a Constituição. Então, se uma causa for relativa a uma questão constitucional, a última palavra vai ser do Supremo Tribunal Federal. Se não forem questões constitucionais, normalmente a última palavra é do STJ. Por último, existe a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, ela tem, na verdade, os seus tribunais regionais eleitorais nos estados. Então, você tem os juízes eleitorais e os tribunais regionais eleitorais. Mas não é exatamente uma justiça específica, porque normalmente esse juiz da justiça comum, esse juiz, ele faz também às vezes um rodízio, mas ele faz também às vezes de juiz eleitoral, ok? E aí você vai ter o Tribunal Regional Eleitoral para julgar os recursos da decisão dos juízes. Novamente você vai ter um colegiado que julga. Havendo um novo recurso, ele vai para o Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Ok? Eu vou deixar o material para vocês darem uma lida e verem como está organizada a justiça no Brasil. Espero que tenha ajudado, que tenha esclarecido. Não deixe de curtir o vídeo e até o próximo.